Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Tô passando aqui hoje para compartilhar com vocês uma palavra e hoje o tema de hoje é muito forte, hein? Espero que você possa ficar até o final dessa mensagem. O tema de hoje nós vamos estar falando sobre entrega. Isso aí, sua entrega te levará a viver o sobrenatural de Deus. Meu Deus, é muito forte, né? Quem de nós não queremos viver o sobrenatural de Deus, né? Quem de nós não queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós? E hoje eu vou compartilhar aqui com vocês uma história de um cara top da Bíblia que nos inspira a ser obediente, a fazer uma entrega que ninguém fez e viver aquilo que ninguém nunca viveu. Isso aí. Hoje nós vamos estar falando aqui de Noé. Isso aí, Noé. Um cara que pouco é comentado, pouco é mencionado, às vezes pelos pregadores, né? Mas hoje nós vamos estar falando deles aqui no nosso canal. Desculpa. E é isso aí. Para quem não me conhece, meu nome é Michele. Se você gostar desse vídeo, se inscreva para que nós podemos alcançar mais vida, para que nós podemos alcançar mais pessoas. Se você gostar dessa palavra, essa palavra falar no seu coração, aqui debaixo desse vídeo tem um joinha, uma mãozinha. Se você puder, aperta em cima dessa mãozinha para compartilhar que você gostou, para alcançar mais visualização. O nosso intuito aqui não é ganhar pessoas inscritas, mas o nosso intuito aqui é levar a palavra do Senhor, é compartilhar as nossas experiências de vida, compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e que nós temos aprendido com a palavra dele. Amém? E é isso aí. Vamos lá para a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 6. A palavra já está falando sobre a arca de Noé, isso aí. Por isso que o nosso tema é esse: sua entrega te levará a viver o sobrenatural de Deus. A partir desse tema, eu busquei um personagem que pudesse se encaixar diante disso. E eu encontrei Noé. Noé, ele viveu algo que ninguém viveu na Bíblia, né? Algo de extrema obediência, algo do sobrenatural de Deus. A palavra do Senhor no capítulo 6 de Gênesis fala que o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração estava sobre o mal. E o Senhor decide desaparecer com essa terra. O Senhor, ele está irado contra esse povo, que esse povo estava ali sobre um pecado, esse povo estava muitas coisas ruins acontecendo, adultério, toda a maldade estava sobre aquele povo não escutava mais a Deus, aquele povo não era mais um povo temente a Deus. É o que fala aqui no capítulo 6. A partir do versículo 5, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e a inclinação dos pensamentos do seu coração era somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou o coração, e disse: farei desaparecer da face da terra. Olha só, o Senhor estava arrependido de ter criado o homem, porque o homem estava sobre a maldade. O homem, ele já não estava mais atento, já não estava mais obediente à palavra do Senhor. E o Senhor diz que ele se arrepende de ter criado o homem ali. E ele fala: eu farei desaparecer da face da terra o homem, e criarei homens também, animais grandes e pequenos, aves do céu. Arrependo-me de havê-lo ter feito. O Senhor se arrependeu de ter criado o homem, aves, tudo. Mas aqui no versículo 8 fala: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Olha só que lindo. O que mais me traz impacto nessa palavra, que o Senhor, ele estava irado, o Senhor estava bravo, o Senhor tinha se arrependido de ter nos criado. Mas a palavra do Senhor fala que ele olha para um homem lá de cima, o Senhor olha para Noé
e vê benevolência sobre a vida de Noé. E ele fala assim: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro e era o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra estava corrompida, pois toda a humanidade havia se corrompido a sua conduta, Deus lhe disse: Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu de violência por causa deles, e eu destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira e ciprés, dividida em comprimentos e revista a piche, por dentro e por fora. Faça como 135 metros de comprimentos e 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto, o corpo e a arca. Coloque uma porta na lateral. E na arca faça um dar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, um dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas você estabelecerei a minha aliança, e você encontrará na arca os seus filhos, a sua mulher, e mulheres e seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Olha só, irmãos, que eu quero compartilhar aqui com vocês. Noé, ele viveu o sobrenatural de Deus, porque ele foi obediente ao Senhor. O Senhor está virado com aquele povo, porque o povo estava corrompido, mas o Senhor olha diante da família de Noé, diante de Noé, do coração dele, e vê graça sobre Noé. A graça é o favor imerecido que vem sobre nós. E ele fala: não, através desse homem, a família dele, eu vou salvar, que através dele eu vou fazer uma nova geração. Olha só que lindo. Noé, ele nem sabia o que era uma arca, ele nem sabia o que era chuva. Eu creio que nunca nem tinha chovido naquele tempo. E Deus começa a dar as instruções para Noé, a medida, o tamanho, a forma que era para fazer, quem ia entrar sobre essa arca, quem ia estar ali com Noé, o tempo que Noé ia ficar ali. Olha só o que Noé viveu por ele ser obediente a Deus. Caminhando aqui, vamos entrar lá no tempo de Noé, o que ele viveu. Você imagine Noé construindo algo que ninguém nunca nem viu. Você imagine o que Noé passou todo esse tempo construindo essa arca. Eu creio que foi muito tempo. Noé ali construindo essa arca para colocar aqueles animais, para que quando viesse esse dilúvio sobre a terra, Noé, ele viveu algo sobrenatural. Ele fez uma entrega, ele deu o seu tempo, ele deu o seu corpo, ele deu a sua família para viver algo que nunca ninguém tinha vivido. Você imagine comigo, Noé, quando ele estava construindo essa arca, eu creio que muitos vieram diante de Noé e falou: você é doido? Você acredita nisso? Você acredita em Deus que vai vir esse dilúvio? E eu acredito que enquanto Noé estava construindo essa arca, ele foi pregando a palavra do Senhor. Ele foi falando: olha, se arrependam, muda o comportamento de vocês, oram, pede a misericórdia de Deus, porque haverá de vir tempos difíceis, vocês vão morrer se vocês não se arrepender. Eu acredito que todo o tempo que Noé passou ali construindo a arca para o Senhor, ele foi falando para todos aqueles curiosos que chegavam ali e perguntavam para ele sobre aquela arca, sobre aquele tempo, o que ele estava construindo, o que ia acontecer. Eu acredito que muitos duvidaram daquilo que Noé ia viver. Mas Noé, ele foi fiel diante de Deus.
Ele foi fiel, ele ouviu ao Senhor, ele foi obediente à palavra do Senhor, às instruções do Senhor. Labashurekantiarabas. Ribecancho labas. Porque a palavra do Senhor fala que Noé era um homem justo entre o povo na sua época. Ele andava com Deus. Quando nós andamos com Deus, quando nós temos intimidade com Deus, você se prepara, porque você vai viver o sobrenatural. Você vai ouvir, você vai viver, você vai ver coisas que ninguém vê. E muitos vão te olhar e vão falar, ela é doida, ele é doido, o que ele tá fazendo? Olha o que ela fala, olha a maneira que ele se comporta, olha só o jeito que ele ora, o jeito que ele prega, olha o jeito que ele vive. Ei, Noé viveu isso. Eu acredito que por muito tempo, muitos falaram, esse homem é doido, olha só o que ele está construindo. Onde já se viu isso? O tempo foi passando, as coisas foram acontecendo. Os únicos que creram e acreditaram em Noé e viveram aquilo com ele foram os 3 filhos dele, as esposas e os filhos das esposas. Noé passou um tempo ali falando, mas Noé não conseguiu ganhar ninguém para Jesus. Nenhuma alma creu naquilo que Noé estava construindo, creu naquilo que o Senhor liberou sobre a vida dele. Mas Noé conseguiu salvar a vida dele, conseguiu salvar a família dele. Ele conseguiu que com a família dele entrasse ali dentro daquela arca e aquela família foi salva. Ei, eu quero te dizer que às vezes você tem tentado de todas as maneiras, eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, às vezes você não tem conseguido romper na sua vida espiritual, na sua vida amorosa, eu não sei o que você está vivendo. Mas eu quero te dizer, há pessoas próximas de você, que às vezes Deus tem te usado para levar algo, carregar algo que você possa salvar essa pessoa. Às vezes você olha e fala assim, por que eu não desisto dessa mulher, eu não desisto desse homem, dessa família, não desisto desse sonho, desse projeto, porque isso está relacionado ao seu propósito, está relacionado àquilo que o Senhor tem com você. Porque quando Noé é obediente à palavra de Deus, ele começa a viver algo que nunca ninguém viveu. Você imagina, eu imagino aquela arca grande, enorme, porque para aquela água vir sobre aquelas águas, você imagina, tinha que ser algo para aguentar aqueles animais que entraram ali dentro. Você imagine você ouvindo a voz, Deus falando, Noé, pega um casal de cada animal e traga para dentro da arca. Noé, constrói assim, tem que ser essa... Eita, Deus, meu Deus, você tem que estar muito sensível à voz do Espírito Santo para você viver aquilo que Deus quer. Você tem que estar muito sensível para você viver o propósito de Deus, porque senão vai ser um tempo perdido da sua vida. Você não está tendo intimidade com Deus. Noé, ele tinha intimidade com o Pai. Ele tinha, todos os dias, Deus ia ali e falava com Noé. Noé é assim, é assado, está se aproximando os dias. E a palavra do Senhor nos diz aqui, ó. No dia em que Noé completou 600 anos e 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, as comportas do céu se abriram e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Meu Deus, olha só o que eles viveram. Eles passaram ali quantos e quantos dias presos ali debaixo de chuva, debaixo daquela água. Mas Noé, ele tinha cumprido o propósito de Deus. Ele conseguiu. Eu acredito que tudo que o Senhor faz tem um tempo determinado, o tempo do início e o tempo do fim. E Noé, ele conseguiu completar esse tempo. À medida que o Senhor ia dando para ele, à medida que o Senhor ia falando para ele, Noé conseguiu fazer aquilo ali, ele conseguiu colocar em prática, porque a sabedoria do Senhor veio sobre ele e Noé conseguiu levar aquilo que estava diante daquilo que era para ele fazer. E quantos de nós, muitas das vezes, estamos perecendo porque não estamos conseguindo colocar em prática aquilo que o Senhor tem liberado sobre a nossa vida, porque nós queremos viver um comodismo, nós não queremos buscar recurso, nós não queremos
Nós não queremos fazer aquilo que o Senhor quer, porque fazer aquilo que o Senhor quer, ter intimidade com o Senhor, requer tempo de qualidade, requer você sair do seu sobrenatural e você viver aquilo que Deus tem. Quantos de nós não queremos ter mais intimidade com o Senhor? Quantas das vezes dobramos o joelho por 5 minutos, agradecemos e levantamos e saímos? Quantos de nós temos nos recusado a viver o sobrenatural de Deus? Por falta de tempo, por falta de sensibilidade ao que o Senhor quer. Mas eu venho aqui com essa palavra que o Senhor está procurando sobre a terra, homens e mulheres justos que ainda oram, que ainda tem uma busca. Às vezes muitos vão olhar para você e vão rir da sua busca, do tempo da sua oração, do tempo da sua entrega, mas eu quero te dizer com essa palavra, como diz o nosso tempo, a tua entrega te levará a viver o sobrenatural. Deus vai se revelar, Ele vai se revelar diante de você igual Ele fez com Noé. Ele se revelou a Noé, o tamanho da arca, os animais que eram para entrar, o tempo que seria. Deus deu as estratégias certinha para Noé, não faltou alimento, não faltou nada. Enquanto Noé estava ali dentro, ninguém ficou doente, nada aconteceu para a família de Noé enquanto eles estavam ali dentro daquela arca, junto com aqueles animais. Deus proveu tudo ali, a separação, tudo certinho. Eu quero te dizer que Deus faz tudo no tempo dele. Se você for sensível à voz do Espírito Santo, você vai romper e você vai viver o sobrenatural. E olha só o que a palavra nos fala. No capítulo 7, a partir do versículo 15, os casais de todas as criaturas tinham fôlego de vida, viveram a Noé, entraram na arca. Os animais entraram, foram macho, fêmea, de cada um ser vivo, conforme Deus ordenara. Noé então e o Senhor fechou a porta. 40 dias durou o dilúvio. Imagine só, irmãos. Aqueles animais ali dentro daquela arca, junto com a família de Noé. Não houve briga, não houve discussão, houve paz. Houve uma viagem tranquila, porque o Senhor fechou a porta, o Senhor abriu, o Senhor fechou a porta daquela arca. E eles ficaram ali por 40 dias, 40 noites sobre aquele dilúvio. E sabe o que aconteceu? Tudo que havia na terra seca tinha narinas de fôlego de vida, morreu. Animais, pessoas que estavam ali, que não acreditaram, morreu. Você imagine só aquele povo vendo aquele dilúvio, aquela tempestade vindo, aquela água, aquele povo morrendo tudo afogado. E Noé e a família deles ali dentro. E eu acredito que Noé falou assim, eu avisei, né? Eu falei para vocês. Mas vocês não quiseram ouvir nem a Deus, quem dirá eu, né? Mas o que Deus tinha com Noé, o que Deus deu as instruções para Noé, se cumpriu. Noé conseguiu salvar só a família dele e aqueles animais, mas eles foram salvos, eles viveram. Às vezes tem tempestade na sua vida, coisas que têm acontecido na sua vida que você não vai conseguir salvar outras pessoas. Vai ser só você e a sua família. Às vezes o que você carrega vai ser só sua família que vai crer e acreditar no que você carrega. Mas será o suficiente para você ter intimidade com o Senhor e você viver o sobrenatural de Deus. E a palavra que nos fala também, só restaram Noé, aqueles que com eles estavam na arca, e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Meu Deus, olha só, aqueles que entraram ali permaneceram com Noé, a família, todos vivos, todos intactos. Foram 150 dias Noé sobre aquelas águas, até pairar em águas secas, que Deus cuidou até disso. Deus mandou uma ave ali para que avisasse por 3 vezes que a terra já estava toda seca, para que eles pousassem em segurança. Meu Deus, dependência total de Deus nos mostra. Olha só, Noé foi sensível à voz de Deus e ele viveu o sobrenatural. Então Deus lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar, as fontes
das profundezas, e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou, e as águas foram abaixando ao pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído, e no 17º dia do mês, a arca pousou nas montanhas Arantes. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. Do primeiro dia do 10º mês apareceram todas as montanhas. E passando 40 dias, Noé abriu a janela, fizeram na arca, esperando-se que a terra tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas ele ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar pés, porque ainda as águas ainda cobriram toda a superfície. E Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Quando voltou a entardecer, a pomba trouxe no biquinho uma folha nova de oliveira. Então ficou sobre as águas, tinham diminuído a terra. Esperou ainda outros 7 dias e novo soltou a pomba. E dessa vez ela não voltou mais. Olha só, Deus cuidou de tudo. Por algumas vezes eles iam, voltavam, as águas estavam cobertas, ainda não tinha como Noé ainda parar ali com a arca. Mas chegou uma hora que a pomba foi e não voltou mais, que já tinha onde Noé se repousar. Olha o nosso Deus como ele é. Deus não deixará jamais nós repousarmos, nós pararmos num lugar que não é de segurança de Deus. Às vezes você tem se questionado e falado: Deus, por que o Senhor não deixa eu ir? Por que o Senhor não deixa eu fazer? Por que o Senhor não deixa eu comprar? Porque não é o tempo ainda. Não é o tempo para você estar fazendo, não é o tempo do crescimento certo, não é a hora e nem é o tempo de ir. Muitas das vezes nós não entendemos isso. E Noé, ele demonstrou, meu Deus, Noé demonstrou tudo que nós precisamos viver para romper o sobrenatural de Deus. Noé teve paciência de ficar nessa arca, imagina só, mais de 150 dias dentro daquela arca, com aqueles animais. E Noé ficou ali sobre esperar o tempo de Deus. E Noé viveu o sobrenatural de Deus. Noé, depois disso, ele construiu a família deles, os filhos dele, tudo ali, porque ele soube esperar, ele soube ser obediente à voz de Deus. O que eu quero te dizer com tudo isso, com essa palavra de hoje, que sua entrega te levará a viver o sobrenatural de Deus, para você ser sensível à voz do Espírito Santo, para você não dar ouvido ao que os outros vão dizer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque eu creio que quando Noé estava ali construindo aquela arca, ele ouviu muitas coisas: você é doido, você não vai conseguir, você tá louco, você pirou, você tá depressivo, você tá ansioso, ele ouviu tudo, imagina, ele ouviu muitas coisas. Só que Noé, ele foi obediente, ele foi sensível, ele tinha intimidade com Deus. Noé era um homem justo, porque quando nós somos uma pessoa fiel a Deus, nós somos justos, nós caminhamos na visão de Deus, nós temos a visão do que Deus tem para nós lá na frente. Deus, ele nos honra, e Deus honrou Noé, tudo que ele fez, todo o sacrifício dele, e ele e a casa dele foram salvos. Deus salvou, Deus os livrou daquele dilúvio. Às vezes o filho pode não ter ajudado tanto, mas como Noé foi obediente à voz de Deus, ele falou: não, Noé, eu vou salvar a tua esposa, eu vou salvar os teus filhos. Ei, nenhum dos seus sacrifícios vão ser em vão. Se você tem sido fiel a Deus, se você tem buscado a Deus de todo o seu coração, eu quero te dizer, nenhum dos seus sacrifícios vai ser em vão. Você e a tua casa vão servir a Deus, vão ser salvos. Às vezes você está caminhando tanto tempo, você tem orado, você tem buscado a Deus. Muitas pessoas vê você saindo de casa, quantos anos com a Bíblia?
Vê, lá vai ela de novo, lá vai ele e a casa dele nem tá salva ainda. Ei, mas eu quero te dizer, no grande dia, você e a tua casa vai ser salvo sim, porque você foi fiel, temente a Deus. Então, o que eu quero te dizer com essa palavra, não desanima, não desista da sua casa, não desista da tua família, não desista do teu chamado, daquilo que Deus colocou dentro de você, porque Deus, no tempo certo, Ele vai te honrar. Ele honrou Noé. Ele honrou. Noé foi obediente a tudo e Deus honrou ele. Noé teve um tempo favorável ali dentro, ele viveu sobre a proteção e o cuidado de Deus. Eu quero te dizer que por mais que às vezes você está passando por uma enfermidade, por uma tempestade, por um tempo difícil no seu casamento, na sua vida, eu quero te dizer, Deus está contigo. Deus, Ele está aí com você, Ele passa com você. Mas muitas das vezes nos requer um sacrifício, uma entrega. Noé, ele teve o sacrifício. Você acha que foi fácil todos os dias Noé estar ali dia e noite, crendo naquilo que... Eita Deus! Ele creu, ele nunca nem tinha visto a chuva, a água, e ele creu naquilo que o Senhor estava falando. Eu quero te dizer que se você crê nas promessas de Deus, você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você. Pode passar 40 anos, pode passar 30 anos, pode passar o tempo que for. Se você crê na promessa de Deus, você vai viver ela. Você e tua casa vai viver. Porque bastou um crer, Noé creu e todos viveram junto com ele, a promessa de Deus. Porque o Senhor olhou para ele e viu ele homem justo. Ei, então não deixa de viver aquilo que o Senhor tem para você, por causa de alguma conversa, por causa de algo. Se afasta de amizades que muitas das vezes vão te afastar do propósito de Deus, que não te levam àquilo que o Senhor tem para você. Deus tem coisas sobrenaturais para fazer sobre a sua vida e só depende de você, da sua renúncia. Mas muitas das vezes nós queremos ficar no nosso comodismo. Aqui tá bom, eu não... Deus falou, amanhã eu falo, amanhã eu faço, eu não vou fazer, eu não quero saber. Não viva essa vida, não seja igual Noé, sensibilidade, intimidade, porque quando você entrega o que ninguém entregou, você vai viver o que ninguém viverá. E você está pronto para viver isso? Começa a fazer renúncias na sua vida. Começa a buscar a Deus mais. Começa a declarar sobre a vida de pessoas. Quando Deus pede um sacrifício ali para Abraão, o seu filho Isaque, ele vai ali diante do altar, ele coloca o seu filho ali. E ele é temente a Deus, ele levanta aquela faca, aquela espada para matar o seu próprio filho. E Deus fala, não, Abraão, não. Só que Deus viu o coração dele, ele estava disposto, dependente de Deus. Você viver na dependência de Deus, você viver na obediência de Deus, muitos vão te chamar de doido. Quem é aquela doida que tá pulando, aquele doido? Quem é aquele doido apaixonado por Jesus, apaixonado por Cristo? Ei, Deus está atrás de Noé nessa terra, atrás de Abraão, que queiram entregar, fazer renúncias que ninguém fez para viver o sobrenatural dele. E hoje eu venho aqui com essa palavra para te dizer, ei, Noé, seja sensível. A voz de Deus, seja obediente a Deus, porque quando nós somos obedientes e sensível à voz dele, nós começamos a viver o sobrenatural. E foi isso que ele fez. Toda a casa dele foi guardada, foi protegida, porque Noé foi sensível, obediente à voz de Deus. E que nós, eu, você, nós podemos ser obedientes à voz de Deus. Que o Senhor possa entrar diante da sua mente, diante das suas emoções, diante do seu coração. E que a partir de hoje você venha sair da sua zona de conforto. Toda a sua zona de conforto, que Deus venha te despertar para orar na madrugada, para jejuar, para buscar mais a presença dele, para falar do amor dele, para mandar uma mensagem no WhatsApp, para orar para alguém, que Deus venha trazer pessoas para te incomodar, pessoas com problema, dificuldade, que você vai exercer o seu dom, o seu talento, porque Deus não te quer ir parado. Deus tem sede em te usar, sede em falar contigo, que essa palavra ela possa tocar no seu coração, Noé. Que você venha a ser sensível, sai da sua zona de conforto,
quando você sair da sua zona de conforto, quando você entregar, quando você fazer da sua entrega algo especial, uma entrega sensível adiante dos olhos de Deus. Quando você se entregar verdadeiramente, você vai começar a viver coisa sobrenatural, mas que Deus venha a ser o seu altar principal, que tudo aquilo que você fizer venha a ser direcionado a Deus, a sua casa, os seus princípios, porque é isso que Deus quer de nós. Deus, ele quer manifestar o sobrenatural dele com a cura, com a libertação, com a restauração. Deus quer usar pessoas nessa terra, mas muitas das vezes nós estamos tão sobrecarregados, tão ligados no 220, que não estamos sensíveis ao que Deus quer fazer. Mas com Noé foi diferente, que nós podemos ser Noé nessa geração, sermos obedientes à voz de Deus. Que essa palavra ela possa entrar e penetrar no seu coração. Que essa palavra ela possa te tirar de todo o comodismo. E que você, por mais que Noé, pessoas falaram, riram dele, debocharam dele, da onde Jesus, o que Jesus ia fazer, o que Deus ia